Olá, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema muito especial e que aquece o nosso coração. O que a Bíblia fala sobre o Dia das Crianças? Eu sei, o Dia das Crianças não é uma festa bíblica, como a Páscoa ou o Natal. Mas o valor que Deus dá às crianças, isso sim está em toda a Escritura. Então, prepare seu coração, porque vamos descobrir juntos os tesouros que a palavra de Deus guarda sobre os nossos pequeninos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, desde o Gênesis, as crianças são vistas como um presente, uma herança divina. Lá no Salmo 127, versículo 3, o salmista declara de forma linda: "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá." Pensa comigo, herança é algo de extremo valor, algo que recebemos com gratidão e que temos a responsabilidade de cuidar. Não é algo que a gente conquista por mérito, mas um presente da graça de Deus. Isso muda completamente a nossa perspectiva, não é verdade? Numa sociedade que às vezes vê as crianças como um fardo ou um obstáculo para os planos pessoais, a Bíblia eleva os filhos à categoria de bênção, de recompensa. É Deus nos dizendo: "Eu confio a você este tesouro, cuide bem dele." E essa responsabilidade não é apenas sobre dar comida, roupa e escola. É muito mais profundo. É sobre guiar, amar e apresentar a eles o caminho da verdade. E falando em guiar, Provérbios 22:6 nos dá uma instrução valiosíssima. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é a base para a educação cristã. Perceba que ele não diz ensina a criança o caminho, mas ensina a criança no caminho. Isso significa que não basta apenas falar, dar ordens. Nós precisamos caminhar junto com elas, ser o exemplo. As crianças aprendem muito mais observando nossas atitudes, nossa fé, nosso jeito de tratar as pessoas, do que apenas ouvindo nossos sermões. Nós somos o primeiro evangelho que nossos filhos leem. Como eles veem a gente reagir nas dificuldades, como a gente perdoa, como a gente ora, como a gente lê a Bíblia. Esse é o ensinar no caminho. É um discipulado diário, constante, feito de amor, paciência e, claro, muita graça de Deus. E a promessa é poderosa. O alicerce que construímos na infância tem o poder de sustentá-los por toda a vida. Agora, vamos para o Novo Testamento e encontrar Jesus. O amor de Jesus pelas crianças é algo que me emociona profundamente. Em Mateus, capítulo 19, temos aquela cena famosa. Algumas pessoas estavam trazendo crianças para que Jesus as tocasse e orasse por elas. Mas os discípulos, talvez achando que Jesus estava muito ocupado para coisa de criança, começaram a repreendê-los. Imagina a cena. Os pais cheios de fé, querendo uma bênção para seus filhos, e os discípulos, os homens mais próximos de Jesus, agindo como seguranças de festa, barrando a entrada. Mas qual foi a reação de Jesus? Ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele falou firmemente: "Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." Uau! Que lição! Primeiro, Jesus nos mostra que as crianças nunca são uma interrupção. Elas são a prioridade. O tempo delas é precioso, a presença delas é bem-vinda. Ele não disse depois, ele disse agora. Ele não as viu como um incômodo, mas como o próprio modelo dos cidadãos do reino de Deus. Para Jesus, o acesso das crianças a ele é inegociável. E para nós, pais, líderes, tios, avós, fica a pergunta: estamos facilitando o caminho das crianças até Jesus? Ou estamos, mesmo sem querer, colocando barreiras com nossa impaciência, nossa falta de tempo ou nossa religiosidade? E tem mais: Jesus não parou por aí.
Depois de repreender os discípulos, a palavra diz que ele, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ele não fez uma oração de longe. Ele as abraçou, tocou nelas, demonstrou afeto físico, carinho. Isso nos ensina sobre a importância do toque, do abraço, da presença física na vida de uma criança. Elas precisam se sentir amadas, seguras e valorizadas, não apenas com palavras, mas com gestos concretos de amor. Mas o que significa que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas? Jesus explica isso em Mateus 18. Ele chama uma criança, a coloca no meio dos discípulos e diz: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aqui está o ponto central da nossa reflexão. Jesus usa a criança como o padrão de grandeza no reino de Deus. E quais são as características de uma criança que devemos imitar? A humildade, a dependência, a confiança. Uma criança não confia em si mesma, ela confia plenamente nos seus pais. Ela sabe que depende deles para tudo: comida, proteção, direção. Ela não tem orgulho de pedir ajuda, ela não é autossuficiente. Essa é a postura que Deus espera de nós. Uma fé simples, uma confiança total no Pai Celestial, reconhecendo nossa total dependência dele. Muitas vezes nós adultos complicamos a fé, criamos barreiras, queremos entender tudo, controlar tudo. Jesus nos chama a ter um coração de criança, um coração que crê, que confia, que se entrega sem reservas nos braços do Pai. Tornar-se como criança é um pré-requisito para entrar no reino. E o alerta de Jesus continua, e é muito sério. No mesmo capítulo ele diz: E quem recebe uma criança como esta em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o afogassem nas profundezas do mar. Essas palavras são fortíssimas. O cuidado com a vida espiritual de uma criança é um assunto de máxima seriedade para Deus. Fazer tropeçar aqui significa ser um mau exemplo, ensinar algo errado, desviar uma criança do caminho da fé, abusar da sua inocência. Jesus usa a imagem mais drástica possível para mostrar o quanto ele leva a sério a proteção dos seus pequeninos. Isso nos chama a uma responsabilidade imensa. Nossas palavras, nossas atitudes, o conteúdo que permitimos que elas consumam, tudo isso pode edificar ou fazer tropeçar uma criança. Que Deus nos dê sabedoria e temor para sermos sempre instrumentos de bênção na vida delas. Então, o que a Bíblia nos ensina neste Dia das Crianças? Primeiro, que crianças são uma herança valiosa, uma recompensa de Deus que devemos cuidar com a máxima diligência. Segundo, que nossa principal tarefa é ensiná-las no caminho da verdade, sendo nós mesmos o exemplo vivo do Evangelho. Terceiro, que devemos imitar Jesus, acolhendo as crianças com amor, prioridade e carinho, nunca as vendo como um obstáculo. E por fim, que a fé humilde e dependente de uma criança é o modelo para a nossa própria vida com Deus. Neste Dia das Crianças, que possamos ir além dos presentes e das brincadeiras. Que possamos olhar para as crianças em nossas vidas, nossos filhos, sobrinhos, netos, alunos da escola dominical, e enxergar nelas a herança do Senhor. Que possamos abraçá-las, abençoá-las e, acima de tudo, guiá-las para perto do Salvador, Jesus. E que nós mesmos possamos aprender com elas a confiar no Pai com um coração simples e puro. Que Deus abençoe ricamente todas as crianças e que Ele nos capacite a sermos guardiões fiéis desses tesouros preciosos. Um feliz e abençoado Dia das Crianças para todos. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém aqui nos comentários.
Compartilhe este vídeo com outros pais, mães e todos que amam as crianças. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas reflexões. Muito obrigado por sua companhia. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.